injeção. Que vai, Maria. Lá na agulha. Eu compro a injeção e vou tomar lá no posto. Vou tomar lá de jeito nenhum, na farmácia. Peraí, Marco, bota agora no bucho. Tá vendo? Eu vou botar o pano lá, eu boto o pano lá. É como no espírito, né? Já tá na hora. Boa noite, Rosiane. Seja bem-vinda, minha irmã. Estamos só esperando nosso querido irmão Rodolfo. Achei que eu tinha tirado o som. Ai, meu Deus do céu. A minha não faz nada. Peraí. Nada não. Obrigado, Rosiane. É muito bom a gente estudar, participar de um grupo de estudo, que tira muita dúvida da gente. E a grande vantagem de estudar a doutrina espírita, Rosiane, é que a doutrina espírita não exige que as pessoas sejam espíritas, mas que elas estudem para tirar lições de vida, para se esclarecer quanto à vida espiritual. E quando a gente não tem esse conhecimento da vida espiritual, a gente fica ignorante com relação ao mundo espiritual. E não é isso que nós precisamos para a nossa vida. Lembrando que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade. O próprio Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade chama Então, é isso que nós estamos fazendo. E a verdade chama conhecimento. Leonar, deve ser Leonar esse nome. Seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda. Deve ter havido algum problema na internet do nosso irmão, que ele não entrou até agora. Mas nós vamos esperar mais. Wanderson, muito bem. Seja bem-vindo, Wanderson. Seja bem-vindo. Vamos esperar mais aqui uns
3 minutinhos, se ele não chega, não entrar, a gente vai fazendo a prece e a gente dá continuidade ao estudo. Wanderson, muito bem, Wanderson. Obrigado pela explicação. Rodolfo, chegou nosso convidado, Rodolfo. Olá, meu amigo, Olá, meu amigo. tudo Tudo bem? bem? Graças a Deus. Já tem Boa uns irmãos noite. do MEAC. Já tem já? Ai, que coisa boa. Do NEAC MEAC. sempre, esses irmãos do NEAC, dos sementeiros, sempre estão do nosso lado, graças a Deus. Espírita Nazareno, o Nazareno, esse nome. Ô Anderson, ô Rodolfo, Oi, meu- você faz a prece inicial ou faz a prece final? Vou fazer a prece inicial hoje, tá bom? E aí Tá a bom. prece final a gente A pode gente ver quem vai ficar isso. online A gente conosco, né? Isso. Tá me ouvindo bem? Estou assim, fica à vontade, viu? Tá, né? Márcio, Pois seja é, hoje eu tive que bem-vindo. vir para um outro local aqui. A Olivaneide. internet lá de casa hoje não estava muito Quanto? boa e tive que vir aqui para casa Tu da está me ouvindo? minha, Você da está minha me ouvindo madrinha. bem? Está me ouvindo bem? Tô, Pronto, então tá um pouquinho, tá falhando um pouquinho, não sei se é a internet, mas vamos lá, né? vamos. Vamos começar. Rupiane, vai, Rupiane já entrou, pode fazer a prece. Ah, ótimo. Estamos todos bem acompanhados, graças a Deus, Pois é. nessa noite de hoje, rodeados de irmãos muito iluminados. Então, gente, vamos dar início à nossa noite de Evangelho, né? Junto com os nossos amigos, todos aqui presentes, certo? Eu me chamo Rodolfo e hoje eu fiquei responsável por trazer para todos nós o tema da ingratidão dos filhos e os laços de família dentro do Evangelho. Então, antes desse momento de debate, de reflexão, gostaria de convidar todos vocês que estão entrando agora nesse momento a fechar os seus olhos, se tranquilizarem nos seus ambientes familiares, onde estejam, ficarem à vontade, deixar um pouco as preocupações, as angústias, o amanhã, um pouquinho de lado, para que possamos deixar a nossa mente aberta para o conhecimento que vamos adquirir hoje. Então, Senhor Jesus, abençoa nossa noite por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, em Teu nome, em nome do Teu Evangelho. Que Deus possa nos abençoar neste momento, juntamente com toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, sempre que pedimos. Agradecer aos trabalhadores espirituais do Núcleo Espírita e dos Sementeiros do Bem, que nos conduzem nesta noite, para que possamos juntos trazer o melhor esclarecimento sobre essa temática tão importante, desse mandamento que Deus internalizou em nossos corações, que é o de honrar nosso pai e nossa mãe. E pedir bênçãos e graças, Senhor, por mais um dia, pelo ar que respiramos, pela família que está ao nosso lado,
e que o Senhor possa derramar essas bênçãos a todos aqueles que neste momento estão desamparados, precisando de um apoio, precisando de um abraço, que estão nas camas de hospitais, em UTI, sem poder ver ou falar com ninguém. Dá a eles, Senhor, a tranquilidade e a paciência para passar por esses momentos. E aqueles que já passaram, que o Senhor possa dar o ensinamento do progresso e da lição. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, já estou vendo aqui que tem muitos amigos que estão online. É um prazer, pessoal, estarmos aqui juntos. Mais uma vez, o tema do nosso evangelho de hoje é a ingratidão dos filhos e os laços familiares. Está fixado É aí isso? na tela do celular, viu? Oi? O tema já está fixado aí na tela do celular. Quem for entrando já vai vendo o tema. Ah, ótimo, verdade. Estou vendo agora. Isso é eficiência. Justamente para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o nosso debate é baseado na doutrina espírita, né, pessoal? Isso mesmo. Evangelho, capítulo 14, né, item 9. É o item que nós vamos debater um pouco, trazer algumas reflexões a respeito, certo? E para dar início, é interessante que nós lembremos que esse capítulo 14, né, ele traz um dos grandes mandamentos que Jesus Cristo, né, nos ensinou, nos internalizou, que é justamente o de honrar nosso pai e nossa mãe, né? Então, esse item que eu vou trazer, esses esclarecimentos, ele na verdade ele faz um resumo rápido, vamos dizer, de tudo aquilo que foi ensinado no capítulo 14. Né? É uma mensagem de Santo Agostinho para todos nós, através das instruções dos Espíritos, certo? Então, essa temática ela é muito importante, porque o Evangelho ele traz todos os principais ensinamentos que Kardec pôde obter através da espiritualidade amiga, para nos trazer algumas informações, para que nós possamos ficar cientes de alguns assuntos, né? Como o assunto de hoje é tratar sobre os laços de família, né? É tratar sobre a ingratidão dos filhos, né? Então, eu gostaria de iniciar trazendo uma vivência do nosso irmão Rossandro. Né? Rossandro, ele traz essa temática da família muito em conta nas suas palestras, né? Nas suas reflexões. Ele gosta muito de focar essas questões do comportamento e das vivências familiares. E aí, para dar início, ele traz uma interessante reflexão de uma história, que eu vou contar rapidamente para a gente poder já entrar no Evangelho, que né, ele vai tirar férias em Camboinha com um amigo em João Pessoa, e aí esse colega dele chama para que ele vá com ele até o aeroporto de Recife para buscar os filhos que estavam chegando de Orlando, né? Foram para uma viagem internacional, enfim. Aí ele disse, rapaz, eu vou com você, né? Para não deixar vocês sozinhos, eu vou. Um pai indo buscar os filhos vindo de uma viagem internacional, né? Todos estressados, né? Baldeação, aeroporto, horas e horas viajando. E aí, né, esse pai foi em busca desses filhos, chegou lá, essas crianças já vinham saindo do aeroporto, né? Todas emburradas um pouco, cansadas. Aí entraram no carro para poder voltar para casa. Aí o pai começou a perguntar para eles: e aí, meus filhos, como é que foi a viagem de vocês? Né? Gostaram? Como é que foi a visita aos pontos turísticos? E aí os filhos, né, como na maioria das vezes alguns não gostam de comentar muito, responderam: ah, foi tranquilo. Ah, foi normal, pai. Né? Só isso.
Aí ele perguntou, e aí, trouxeram o que para mim de lá? Aí eles disseram, e tinha que trazer alguma coisa para o senhor? Aí ele disse, eu dei $5.000 para cada um viajar e ninguém trouxe nada para mim. Aí ficou aquele silêncio, né, dentro do carro, eles voltando de viagem. Né, e isso Rossandro contando em uma das palestras dele, que eu cheguei a assistir. Aí ele disse assim, pois vocês fiquem sabendo que hoje é o meu aniversário. E ninguém lembrou, nem os próprios filhos, né, que estavam chegando de viagem. E aí ficou essa lição, né? Poxa, o que os nossos pais não fazem, né, por nós, filhos. Eu me coloco no lugar também desses filhos e também me coloco no lugar dele, desse personagem, né, como pai. Porque o início do nosso tema, que trata é justamente falar um pouco sobre essa palavra, que ela é tão forte em nossos corações, né? Então, essa lição que ele trouxe para a gente é de que o quê? Não podemos deixar, né, que a ingratidão, que é filha do orgulho, né, filha do egoísmo, que ela possa adentrar em nossos corações, que ela possa adentrar na nossa convivência familiar, porque é tão comum nós vermos hoje em dia os pais se lamentarem pelos filhos não serem como eles queriam, por eles não terem atingido o objetivo que eles predeterminaram para eles, e principalmente pelo filho não ser aquilo que o pai sonhou. Né? A gente vê muito isso, é tão comum. E quando a gente fala da ingratidão, que para alguns pode ser uma palavra um pouco forte, diz, você quer dizer que os filhos sempre são ingratos? Não é isso, né, que o Evangelho quer trazer para a gente. Na verdade, é infelizmente um defeito, né, um sentimento que traz consigo uma carga muito poderosa e que, quando nós carregamos a ingratidão conosco, ela vai trazer consequências, né? E essas consequências é justamente o que vai nos determinar, né, como pessoas para o nosso aprendizado. Por quê? A ingratidão dos filhos. Né? Quando nós trazemos essa temática para a doutrina espírita, né, antes de tudo, nós temos que abrir a nossa mente, temos que abrir o nosso pensamento para um conhecimento que talvez nem todos tenhamos, ou que às vezes nem todos paramos para poder pensar, porque muitas vezes a gente desde pequeno, essa criança, esse menino sempre foi ruim. Tem muitos pais que dizem isso, né? Desde pequeno, esse menino sempre foi muito trabalhoso, né? E aí, às vezes não tem explicação para aquele comportamento, às vezes não tem, procura psicólogo, procura terapeuta, né? Envolve a criança em uma série de atividades, mas não consegue saber, na verdade, por que que o filho não gosta, por que que o filho às vezes até odeia, né, aquele pai ou aquela mãe. E eu falo isso, meu amigo, porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente encontrar ingratidão dentro de casa do que fora de casa. E às vezes é mais fácil a gente dizer assim para um amigo que considera ele como um irmão, que nunca teve, ou uma senhora, uma outra pessoa que a gente também pode considerar tanto assim, considerar mais do que o que nós temos dentro de casa, que é a nossa família. Então, Deus não colocou as pessoas por acaso ao nosso redor. Até porque a espiritualidade amiga, ela nos informa que não existe o acaso. Né? O acaso não é nada. Pelo contrário, se você está com as pessoas hoje que lhe trazem gratidão, que
não são do jeito que você quer, é justamente porque tem algum propósito. Né? Então, para cada familiar, para cada irmão, para cada primo, para cada pais que existem, para cada um deles existe um propósito em nossas vidas. Né? E é justamente esse propósito que vai nos tornar pessoas melhores. Né? Então, o Evangelho, ele, de forma sutil, né, de forma humilde, né, ele destaca alguns pontos muito importantes. Então, ele diz, por exemplo, que existe muita ingratidão no nosso planeta, né? Da sociedade com a própria sociedade, né? Dos amigos com outros amigos, existe ingratidão do homem com o meio ambiente, mas a pior de todas as ingratidões, a espiritualidade nos diz que é a ingratidão, né, dos filhos com os pais. É um tema, inclusive, né, na segunda, acho que foi na segunda repassada, que foi até com Caio, ele trouxe um pouquinho do início desse capítulo, creio eu que tenha sido a piedade, né? Acho que foi a piedade filial, acho que sim. Que também traz um pouco dessa relevância desse mandamento de Jesus em nossa vida. Né? Então, quando nós voltamos a tratar sobre esse problema, é justamente para que nós possamos abrir a nossa mentalidade inicialmente, né? E antes que tudo, sabermos que se hoje eu tenho o meu filho que é ingrato, mas que eu faço tudo o que eu posso por ele, e ele ainda continua sendo ingrato, continua sendo ignorante, né? A espiritualidade nos diz o quê como instrução? Que continuemos amando. Que continuemos entendendo essa pessoa como ela é. Porque talvez essa ingratidão, essa raiva, esse desgosto, ele não seja apenas dessa vida. Né? E como nós, espíritas, acreditamos na progressão do espírito, acreditamos na reencarnação, acreditamos que nós estamos aqui para progredir, então, em uma única existência, não vai trazer todas as explicações que você quer para a sua vida. Por isso que nós não podemos julgar as atitudes de certos pais com seus filhos e vice-versa, de certos filhos com seus pais. Porque a gente não sabe, em outras encarnações, o que foi que um trouxe para o outro. Né? O que foi que um causou ao outro. Né? E essa é uma parte bem profunda do Evangelho. E já que a gente já está nessa reflexão, a gente já pode trazer como exemplo, que é o exemplo mais prático para a gente e mais sereno, o de Jesus. Né? Quando Jesus dizia que ele amava toda a humanidade, ele não estava mentindo, porque ele amava mesmo, de verdade, a todos. Agora, você, eu, os nossos colegas que estão aqui junto conosco, será que nós amamos a toda a humanidade, de fato? Né? Ou ainda nos falta aquele amor, ou ainda nos falta muito para chegar naquele amor? Porque, por exemplo, Jesus, ele não queria reconhecimento de nada do que ele estava pregando. Né? O reconhecimento, ele é algo característico de nós, espíritos, né? Fomos criados simples, imperfeitos, né? Então, nós temos a necessidade de ter o reconhecimento de tudo que nós fazemos. E ai daquele que não reconhecer algo que nós fizemos, porque a gente se sente muito ofendido. Né? E essa é a principal diferença entre Jesus, que era um espírito puro, e nós, que ainda somos muito imperfeitos. Por mais que há ainda aqueles que dizem que não somos tão imperfeitos, não somos ingratos, mas somos ainda bastante. Né? E se nós percebemos no nosso dia a dia,
nós temos as oportunidades, todos os dias, de sermos melhores um pouco com a nossa família, né? Os pais com seus filhos e os filhos com seus pais, né? Então, essa necessidade de reconhecimento, às vezes, né, nos torna dependentes do resultado do trabalho que fazemos para com o outro. Então, se, por exemplo, trazendo para as casas espíritas, nós vemos muitos trabalhadores que querem o reconhecimento daquilo que estão fazendo. E muitos até nem passam muito tempo trabalhando, muitos até nem passam muito tempo servindo, porque querem que chegue aquela pessoa e diga assim: olha, o seu trabalho é excepcional, é perfeito, né? O seu trabalho é nota 10. Tem pessoas que, infelizmente, ainda precisam disso, né? E nós, né, como trabalhadores, né, voluntários das nossas casas espíritas, sabemos que isso ainda faz parte de um processo de desenvolvimento de cada um. Então, não é porque aquela pessoa ela precisa de reconhecimento que eu também não vou deixar de dar o reconhecimento que ela precisa, mas também não preciso exaltá-la, né? Porque também, se nós agirmos dessa maneira, né, nós vamos estar com falta de empatia com o outro, porque nós também já pensamos assim, e às vezes ainda queremos esse reconhecimento. Deu uma travada agora. Ou foi a minha internet ou a sua, Rodolfo. Deu Uma uma travada. paralisada, Sim, tinha dado uma foi, travada. né? Pronto, mas eu dei uma pausazinha aqui. E aí, Marcos, diante dessa reflexão sobre o reconhecimento, né, é que a gente pode se colocar mesmo no lugar do outro. Então, assim, eu não vou espantar todos os trabalhadores do centro espírita ao qual eu faço parte e dizer assim: olha, ninguém vem atrás de reconhecimento, ninguém vinha querendo elogio. Não, não, a gente não pode agir assim, porque no trabalho, dentro de casa, na vida em sociedade, a gente gosta disso. Só que a gente E tem é que bom. aprender e é bom, porque nos engrandece um pouco, mas só que com o tempo a gente vai aprendendo que isso não é tão necessário para que nós possamos se sentir bem. Na verdade, a gente tem que se sentir bem por estarmos prestando o serviço. E trazendo para a nossa temática, né, dos laços de família, né, os pais que pensam que fazem tudo o que podem pelos filhos, também não precisam desse reconhecimento para serem felizes. E quando eu digo isso é porque a gente consegue ver muitos pais que sofrem tanto, né, porque queriam dar aquela vida que não tiveram para o filho, porque queriam que o filho se formasse em medicina, ou queria que o filho fosse um juiz, né, ou queria apenas que o filho trabalhasse. Prezava nem estudar, bastava apenas trabalhar. E a gente ainda encontra essas situações em todos os locais, em todas as cidades do nosso país, né? E não vai ser diferente nos outros locais do mundo, né? O objetivo que a gente tem para com as pessoas da nossa família são grandes objetivos. E aí vem aquela frase que o Evangelho nos ensina, né? Você pode ter feito tudo o que podia. Quer dizer, você pode ter feito tudo o que estava à sua volta, mas nem tudo você pôde. Então, assim, os pais também têm que ter em mente de que, por mais que eles tenham tentado mil e uma opções, mil e uma oportunidades, mas existe algo que é muito mais importante do que isso, que é o nosso querer. Nós temos que ter o querer, né, em progredir, temos que ter o querer em fazer o bem, né? Então, quando nós trazemos essas reflexões iniciais para podermos, né, dar
dar continuidade ao que o nosso Evangelho nos ensina, é justamente para a gente entender que esses laços de família que o Espiritismo nos ensina, né, não se trata apenas da família do nosso lar, né? Até porque Jesus, ele não veio aqui para trazer um conceito de família, né, de dentro de um domicílio, dentro de uma casa. Pelo contrário, Jesus ele veio para nos trazer o conceito de família universal, né? Então, nós todos somos família. É tanto que dentro do capítulo 14 tem um capítulo uma parte do capítulo, um item, que ele diz assim: quem são nossos pais? Quem são nossos irmãos? Afinal de contas, né? E ele nos responde dizendo que todo aquele que fizer o que o Senhor meu Deus, que está nos céus, pediu, pode ser considerado meu pai, meu irmão, minha mãe, porque está dentro dos ensinamentos que Deus, né, quer para todos nós, né? E isso também é outra reflexão que nós podemos fazer com relação a essa questão da família universal, né? Então, se eu tenho a minha família e eu consigo amar a todos, né, fazer por cada um deles um pouquinho, mas em compensação, com a família do vizinho ou com a família do meu outro pai próximo, eu não chego nem perto, né? Não quero nem saber dos problemas das outras famílias. Certo, tudo bem, né? É querer seu, é sua escolha, mas, né, vai ficar um pouco longe do que Jesus queria que nós aprendêssemos com os seus humildes ensinamentos, né? Afinal, a gente sabe que a família somos nós todos, né? Não existe duas, três, a X, Y que se destaca, né? Como ainda tem em costume em algumas cidades, né? A cidade que a família tal se destaca, né? Pelo contrário, só existe uma única família, a família universal. Para trazer aquela mensagem de que muitas pessoas até se cansam de escutar, mas de que todos nós somos irmãos. Todos nós precisamos um do outro, né? A autossuficiência, ela não é tudo para nós. Então, quando o filho ele pensa que ele consegue fazer tudo, resolver tudo sozinho, tudo do seu jeito, né? Ainda tem muito a ser trabalhado nessa pessoa. E é justamente isso. Então, devido a justamente essa quantidade de virtudes que nós precisamos desenvolver e essa quantidade de defeitos que precisamos corrigir, né, que esse capítulo ele nos traz esse grande ensinamento. Então, o porquê dessa ingratidão, né? De onde é que vem essa ingratidão, afinal? Né? Se eu acabei de nascer, se meus pais fazem de tudo por mim. Então, naquele momento em que eu falei a respeito das nossas vidas passadas, né, que não são elas que vão nos determinar o que nós devemos fazer hoje. Pelo contrário. Né? Tem muitas pessoas, por exemplo, a gente sempre costuma refletir sobre isso em alguns debates no Centro Espírita, que a maioria das pessoas que buscam o centro é para saber o que foram em vidas passadas, né? E aí nem sempre a gente aconselha, né? Porque assim, nem sempre a gente consegue dar de conta dos problemas dessa vida, né? Que dirá da vida passada. Mas quando nós temos pelo menos a consciência de que nós podemos ter sido uma pessoa que fez o mal a alguém, né? Que trouxe rancor, angústia para outra pessoa, né? Que não é tão difícil pensar nisso. Dizer, poxa, Rodolfo, então você quer dizer que em outra vida, em outra encarnação, eu ter cometido atos de vandalismo, atos cruéis, pude ter sido uma pessoa muito mentirosa. Pessoas? Sim, com certeza. Nós não sabemos.
Mas nós, nesse momento, não precisamos nos culpar. Pelo contrário, nesse momento, precisamos seguir em frente, né? Neste momento, nós precisamos abraçar as oportunidades, justamente para que o que passou, né, sirva de ensinamento para me tornar uma pessoa melhor hoje, né? E aí esse desafio nós trazemos para onde? Para dentro de casa. Não existe desafio maior após ler todo esse capítulo hoje, né, em plena essa segunda-feira, essa semana que já começou já cheia de desafios, cheia de provas, cheia de muito trabalho. E aí, eu ter ficado encarregado desse tema, eu fiquei muito emocionado, me senti muito grato, porque na verdade, a família que vai nos fazer chegar, né, até onde nós precisamos. E queira ou não, né, nessa encarnação ou não, mas é a sua família que vai trazer a solução dos seus problemas. É a sua família que vai te acolher. É a sua família que vai chegar naquele momento onde você menos espera e vai te ajudar. É aquele irmão que você sempre considera ingrato todos os dias, mas que de repente ele chega junto de você e diz, olha, eu estou aqui, não importa o que aconteça, né? É aquele irmão que você odeia, não quer ver nenhum nome, nem de longe. São essas pessoas que são os amigos, né? Então, hoje mesmo uma mãe me procurou e veio me contar a situação do filho dela, que não entendia como é que um rapaz de 14 anos, tão jovem, era tão ignorante, era tão bruto, principalmente quando ela ia falar a respeito do comportamento, do bem-estar dele, do que ela podia fazer por ele. Aí, como eu já tinha o evangelho, aí eu disse assim, olha, eu tenho aqui para você um passo a passo que ele não falha não, viu? O passo a passo é você aceitar, eu disse, é você aceitar com benevolência, né, com gratidão, tudo que ele está dizendo a você, né, e que você devolva toda essa ingratidão que você está dizendo, que o seu filho está lhe dando, devolva com amor, devolva com carinho. Mas que história é essa, Rodolfo? Isso não existe, não. Onde é que eu vou dar amor e carinho para uma pessoa que só vive me esculhambando, né, querendo o meu mal? Não existe isso. Eu disse, existe sim. Sabe por quê? Eu não sou pai, mas eu tenho meus pais dentro de casa. E se há uma coisa que eles sempre colocaram em nós até hoje, é a questão de limites. Então, para tudo tem limites, né? Então, se você hoje deixa o seu filho de 14 anos dizer o que ele quer, né? Isso mesmo, Betty. Estou vendo que você já está aí, maravilhosa. Seja bem-vinda. É o respeito mesmo, né? Dê pelo menos isso, né? Porque, gente, é muito comum nós vermos hoje na nossa sociedade essa ingratidão dos filhos para com os pais, né? E acabar transformando os laços que unem a família, transformando os laços em um pedaço de linha que pode se torar. E não é isso que a espiritualidade, nessa parte do Evangelho, quer nos ensinar. Na verdade, esses laços eles têm que se fortalecer em cada encarnação. Viu, Rodolfo? Em cada convivência que nós temos. Muitas vezes, Rodolfo, é a colheita dessa própria encarnação. Às vezes a pessoa fica se perguntando por que tem um filho tão ingrato se ele não foi um filho ingrato para com o pai. Então, muitas vezes, nós sofremos as consequências dos nossos filhos nessa própria encarnação. Porque a gente não deu limite, como você acabou de falar, a gente não educou, não ensinou ele a respeitar os bons costumes. Então, nós pais vamos colher aquilo que a gente semeou, mesmo com o nosso filho. Isso mesmo. E o próprio Evangelho, ele traz as consequências disso.
Porque, por exemplo, por mais que nós estejamos nesse momento falando da ingratidão dos filhos, né, e como os pais devem agir, mas também a gente pode pensar o inverso. Por exemplo, aqueles pais que têm tudo para dar a melhor educação aos filhos, que têm, vamos dizer assim, uma maior quantidade de opções para que o filho possa se objetivar na sua vida e se omitem. Porque aí o Evangelho ele nos diz que Deus vai questionar a cada um deles. O que foi que você fez pelo seu filho, enquanto ele estava na sua guarda, no seu colo? Não fez nada? Não tem problema, meu irmão. Você vai encarnar de novo e você vai ter outra oportunidade. Né? Porque tem uma parte que às vezes a gente coloca a palavra culpa, né, bem em cima dessas atitudes omissas de alguns pais. Porque é tão fácil a gente julgar as atitudes de pais que são omissos, essas atitudes de pais que deixam o filho fazer o que quer, né? Assim como também é fácil a gente julgar, né, e dar receita para aqueles filhos que são ingratos. Dizer, olha, você pode agir assim, assim, né, com sua família, com seus pais, que vai dar certo, que as coisas vão melhorar. Então, Isso mesmo. Beth, ela tá super interagindo aqui e está ajudando bastante nas reflexões, e ela diz o quê? Não podemos esquecer que essa geração 2000, ela vem justamente para poder separar o joio do trigo. E é bem mais complicado. E é mesmo. Né? E é bem mais complicado, principalmente quando os filhos não querem. Porque, acima de tudo, tem a questão do querer. Porque, às vezes, você tem todas as oportunidades. Mas e aí, você quer? Você quer amar? Você quer união na sua família? Você quer que aquele respeito esteja lá? Você quer aproveitar a oportunidade de estudar, de trazer orgulho para o seu pai? Nem precisa ser o médico que ele sonhou, né? Ou a pessoa mais incrível do mundo. Não. Mas você quer essas oportunidades, né? Então abrace-as, porque tudo vai depender do seu querer. São inúmeras as famílias, eu que sou professor, sou advogado aqui também na minha cidade, são inúmeras as famílias que passam por esses problemas. E não é só uma contada, são várias, 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 várias. Na escola é onde a gente percebe muito isso. E aí é onde está um problema, que também ele é tratado não só por Divaldo Franco, mas também por Haroldo e por Rossandro. É uma palestra que eles tratam falando sobre a terceirização da educação. Mas não é aquela terceirização feita pelo Estado para com as escolas. É a terceirização que os pais fazem com seus filhos. Então, o que é que acontece? Ao invés deles poderem dar um pouquinho, né, do amor que eles têm, da responsabilidade, as vivências, as dificuldades também que eles passaram, é o que é que eles fazem em algumas vezes. E eu não estou aqui listando comportamentos de pais que fazem isso. Não, pelo contrário. Não estou aqui querendo julgar o comportamento de nenhum pai, porque eu sei também o quanto é difícil, né, passar por essa situação. Mas o que é que muitos fazem? Delegam a função de educar para a escola apenas, se o filho não está muito bem dentro de casa. Delegam a função do carinho, de um abraço, de ouvi-lo para um psicólogo, para um terapeuta. E aqui eu também não estou querendo dizer que os filhos não precisam desses acompanhamentos. Pelo contrário, todos nós precisamos. Queria eu, na minha época, em que eu ainda estudava, ensino fundamental, segunda série, terceira série, que meus pais pudessem pagar uma terapia para mim, quando eu ficava muito estressado ou quando eu tinha algum problema. Pelo contrário, antes ninguém nem se falava nessas profissões assim, como elas estão tão em foco hoje em dia. Então, realmente, Deus ele vai colocando os profissionais certos na nossa sociedade, justamente devido aos problemas que os nossos filhos e futuros profissionais, né, vão ser. Então, não adianta o pai deixar
a educação do filho apenas dentro da escola e que os professores lá se virem com ele, ou então aquele momento de ouvir os problemas do filho, as suas reflexões. Não, deixa isso daí para a psicóloga, que isso aí é problema dela, ela resolve com ele. Ou até mesmo para um psiquiatra, para passar um remédio, uma medicação, para poder controlar esse estresse e essa ansiedade. Quando, na verdade, apenas um pequeno ato de amor, de carinho, de tempo para com seu filho, pode ser o remédio. Né? Às vezes o remédio está ali nas suas mãos, mas muitos criam 1001 oportunidades de terceirizar aquilo que está diante de você para poder fazer com que o problema ele se agrave cada vez mais. E não é por outra coisa, né? É por orgulho, por egoísmo, que no final vai fazer com que a ingratidão seja o resultado, né, de todos esses esforços que a gente consegue listar. Porque se a gente for colocar num papel tudo que nossos pais já passaram, não vai ter papel suficiente. Né? Começando pelas nossas mães, né, que nos tiveram, correram o risco de perder a sua própria vida. Nós sabemos que existem muitas gravidezes de riscos, né? E que tem muitas mães que sonham em ter filhos, assim também como nós sabemos que a questão do aborto, né, que ela não é aceita pela doutrina espírita, mas que também está cada vez mais em foco na sociedade, né, fazendo com que as pessoas elas desistam, né, de dar a vida, de trazer à vida um outro irmão que vai precisar daquela vivência, que vai precisar daquele ensinamento, daquela família para poder progredir. Então, falar de família e dos laços que nos envolvem está ficando cada vez mais difícil. Agora, graças a Deus, graças a Ele, nós estamos passando por esse momento, porque nesse momento de pandemia, esse momento novo na vida de todo mundo nesse planeta, graças a Ele, nós estamos passando por esse momento e temos nada mais, nada menos do que a nossa família para nos acolher. Graças a Ele, alguns ainda podem dizer assim, que bom que eu tenho meus pais aqui do meu lado nesse momento de isolamento social. Que bom que eu tenho o meu irmão, minha tia, meu avô que cuida aqui de mim. Né? Que bom que eu tenho o meu amigo, não tenho pais, mas eu tenho o meu amigo aqui do meu lado, que me ajuda. Então, é essa a família. São esses os laços que eu tenho essa reflexão, sabe, Marcos? Justamente desse momento. Eu acho que os laços de família, eles estavam tão desgastados acho que uns 4 anos, até agora 2020, que eu acho que esse momento ele veio justamente para poder fazer com que todo o planeta parasse e pensasse assim, nós não temos nada que possa nos proteger, mas nós temos a família para poder nos aquecer, para poder nos dar um pingo de esperança, para poder nós sabermos que nós temos alguém do nosso lado. Então, eu acho que era isso que Jesus, nosso irmão, ele queria ver aquela família que não estava mais unida, ele queria ver aquela família, né, que estava precisando conversar, aquela família que estava precisando de um ouvir o outro, tudo nesse momento, porque não estava mais assim, a gente não via mais isso. Aí vem a pandemia Gente, justamente, aí vem a pandemia justamente para fazer esse aconchego das famílias. isso mesmo, né? E a gente viu o quanto isso também foi difícil. Porque quem não gostava de conviver em família, né? Nesse momento, aprendeu. Foi. Nem que não tenham sido todos, porque a gente sabe que poucos mudaram a sua forma de pensar durante esse momento. A gente tinha uma esperança de que, ai meu Deus, se Deus quiser, todo mundo vai mudar, todo mundo vai dar mais valor à família agora, o ser humano vai ser menos impiedoso. Pelo contrário,
pessoas que, infelizmente, não é julgando, mas não mudaram nada. Nada, nada, nada. Mas, em alguma parte, eles foram tocados. E a gente não vai se preocupar com o que eles não mudaram. Porque a gente não está aqui para poder julgar nem elencar a virtude de ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para poder saber que o coração de cada um pode ter sido tocado em alguma parte. Não é preciso ser naquela que eu queria, né? Porque o outro não vai mudar por causa de que eu sei que nós temos que mudar, por causa que eu e você sabemos que o ser humano, ele, né, carrega grandes traços de ruindade no coração, né? Não, não é isso, não é essa mudança que nós queremos ver. Pelo contrário, cada um sabe onde é que está a sua mudança, cada um sabe onde é que está o seu, a virtude que você tem que desenvolver, né? Então o Evangelho, ele traz uma parte que eu até sublinhei aqui, gostaria de fazer a leitura só para a gente continuar essa reflexão, que é justamente essa. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, a pode cumprir. E o Espiritismo veio facilitá-la em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Aí ele diz mais acima: Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi o culpado. Então, essa mensagem de reflexão que está dentro do item ao qual nós estamos debatendo, nossa, ela é muito forte e esclarecedora para nós, porque quando Santo Agostinho ele diz assim, que você não precisa nascer o pai mais inteligente do mundo, né, nem mais poderoso para educar, né? Você pode ser a pessoa mais humilde do mundo, mais inacessível do conhecimento, mas Deus lhe deu, né, alguma prática, algo em você que vai fazer com que você cumpra esse desafio, né? E no final, o que é que o Evangelho quer nos ensinar com esse item de discussão de hoje, né? E o Livro dos Espíritos também, nas questões 203 e 208, onde o Livro dos Espíritos eles trazem justamente esse seguinte questionamento. Existe influência do espírito dos nossos pais no desenvolvimento do nosso espírito? Não é exatamente com essas palavras, mas é basicamente isso que o Livro dos Espíritos traz. Então ele diz assim, uma parcela do espírito dos pais vai exercer influência no espírito dos seus filhos? Então, isso é que Kardec, né, pergunta, e a espiritualidade coletiva ela responde, de forma alguma. Nós sabemos que o espírito ele é único e indivisível. Então, o espírito que está dentro dos meus pais não vai perder uma parcela para que o meu possa evoluir, de jeito nenhum. Mas existe uma grande observação que a espiritualidade deixa, que é justamente a seguinte: mas o espírito dos nossos pais ele vai exercer grande influência no nosso desenvolvimento, né? E a sua principal função, diante de qualquer coisa e de qualquer condição que ele se encontre, é de educar os seus filhos, independente de como eles o tratem. Porque você não sabe o que eles o fizeram em vidas passadas, né? Então, se você está hoje na família que você está, e você tem aquele familiar que você não fala, que você não quer ver nem de longe, que você não se sente bem perto dele, é ali onde está a chave dos seus problemas. E é uma coisa, Marcos, que eu acho que eu vim falando essa frase há 2 semanas, inclusive para familiares meus também, que estavam passando por alguns problemas. E a gente percebe muito que diante de alguns problemas, as pessoas só querem a mudança do outro. Se meu esposo mudasse, tudo ia melhorar, né? Se preocupasse mais com o filho, seria melhor. Se o meu filho parasse de fazer isso,
seria tudo de bom na minha vida. Né? Se meu irmão fosse do jeito que eu queria, a nossa convivência seria melhor. Então a gente percebe que existe muito dentro do coração das pessoas essa vontade de que o outro mude, para que você se satisfaça. Quando na verdade, quem tem que mudar é você. Quando na verdade, o primeiro que tem que mudar, né, o ponto de vista, é você próprio. E isso eu trago para mim, dentro de casa, né? E são coisas que a gente vai fazendo e vai praticando como virtude, e a gente vai acabando descobrindo que realmente o problema não está no outro. O problema está em nós. Se você sabe até o remédio para que aquela outra pessoa ela se torne uma pessoa boa, então pegue aquele remédio que você jogou no outro e traga para dentro de você. Aprenda a conviver, né, com o seu pai, com a sua mãe, por mais que ele lhe traga desgosto, né, por mais que ele não lhe traga as oportunidades que você queira, né, porque a chave do progresso está ali, na sua família. É um tema que ele é muito profundo, porque eu não posso aqui generalizar e dizer o que eu acho, como deveria ser. Não. O que a gente está debatendo aqui é justamente o que a espiritualidade nos traz. Então não sou eu que digo, né? É a espiritualidade amiga. Né? E essa é uma reflexão do século XVIII, né? Que hoje a gente vê tão perfeitamente como a espiritualidade falou há séculos atrás. Rodolfo, Então, oi, falta 6 minutos. Você quer fazer outra, repetir a live ou quer fazer as considerações agora? meu Deus do céu, já faltam 6 minutos. Rapaz, Pensei que tinha passado só uns 20. esse estudo de hoje está maravilhoso, viu? Você hoje fechou de cadeado, como diz o ditado popular. Pois é, eu sempre digo a todo mundo assim que se eu for falar tudo que eu anoto, não dá uma palestra. Mas a Você gente está de pode combinar parabéns. sim uma nova live para a gente dar continuidade a esse tema, que eu acho assim que ele é tão tocante assim nas nossas vidas. Eu gosto muito de falar da família, eu gosto muito de refletir, porque a gente aprende tanto com os nossos familiares, né? E a gente vê tanto comportamento de tantos filhos e pais, a gente vê tanta ingratidão, né? E isso pode mudar de uma forma tão simples, né? Isso. Que é justamente a gente deixar de lado aquele egoísmo, aquele orgulho do filho, né? E que tem tudo, que sabe fazer tudo, para que na verdade, no final de tudo, você age apenas com caridade e com amor, para poder cultivar o que a família tem a nos oferecer, né? Que é todo esse gesto de carinho, de progresso para o nosso espírito. Então, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre um prazer falar do que é bom, né? Trazer os ensinamentos que a doutrina nos ensina, né? E explanar isso para as pessoas que a gente gosta. A gente sabe que esses ensinamentos não é só para os que estão aqui presentes, mas para toda a espiritualidade que nos cerca, todos aqueles que precisam ouvir um pouquinho sobre esse tema que a gente aprende com a convivência aqui, né? Que a gente aprende com essa convivência aqui, nessa existência. Eu vou É fazer o isso. seguinte, eu vou encerrar agora, aí eu volto para a gente continuar esse bate-papo, porque está muito bom. No caso, você vai voltar com a live? Isso, Certo, tá ok. pode ser? Eu fico no aguardo. Pode, que a gente tem que fazer a prece também, né? Para Pronto. finalizar. Eu volto já, viu? Tá ok, vou ficar no aguardo. Vocês também estejam conosco.